Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Madeleine Marques. Opa galera, eu sou o Daniel McCain Molo. E pra quem não sabe, galera, Madeleine McCain é uma garota britânica que desapareceu lá em 2007 em Portugal. E na época a garota tinha apenas 3 anos de idade. E durante todos esses anos, o caso permaneceu um grande mistério. E como o caso ainda não foi solucionado, algumas autoridades começaram a achar que a menina poderia não estar mais viva. Porém, recentemente foram encontradas novas pistas. E agora então vamos ver junto com vocês se esse caso pode ser solucionado ou se ele vai continuar sendo um mistério. Bom galera, antes de vocês entenderem como está o caso atualmente, vocês precisam relembrar o que aconteceu. Vamos para o dia 3 de maio de 2007, quando a britânica Madeleine McCain, uma garotinha de apenas 3 anos, simplesmente desapareceu do nada, no quarto de um hotel onde passava as férias com a sua família. Eles estavam hospedados no resort Ocean Club, na Praia da Luz, em Portugal. E na noite do dia 3, Madeleine, junto com seus irmãos, ficaram dormindo no quarto do hotel, enquanto os pais Kate e Gary McCain jantavam com seus amigos em um restaurante do resort. Ou seja, enquanto os pais estavam comendo, os filhos teriam ficado sozinhos no quarto. E aí que quando eles voltaram para o quarto, os pais descobriram que a filha simplesmente tinha desaparecido. Segundo a polícia, o apartamento deles foi arrombado, enquanto Madeleine e seus irmãos dormiam, e a garotinha Madeleine foi levada. Então no momento, a polícia local concluiu que a garota foi sequestrada por alguém. Porém, investigando melhor, eles viram que este caso poderia ser muito mais complexo e viraria assim uma longa caçada global que só estaria começando. Pois faltavam muitas provas para alegarem o que de fato tinha acontecido. Depois de 2 semanas do acontecimento do caso, houveram muitas investigações. E no dia 26 de maio, a polícia portuguesa divulgou a descrição de um homem que foi visto possivelmente carregando uma criança durante a noite em que aconteceu o desaparecimento. Porém, mesmo assim, nada foi confirmado. E no mês seguinte, em julho, a polícia britânica entrou no caso e começou a ajudar nas investigações. E depois de 100 dias investigando, em agosto, as autoridades responsáveis pelo caso alegaram publicamente que a garota poderia estar viva. Em setembro, os detetives começaram a investigar a própria família, no caso, os pais da garota. Chegando em julho de 2008, a polícia portuguesa apresentou seu relatório final sobre o caso e, por faltas de provas, encerrou a investigação. E depois de muitas interrogações, eles acabaram tirando Gary e Kate, os pais da garota, da lista de suspeitos. No ano de 2009, o caso deu uma freada de vez, e as autoridades de Portugal e do Reino Unido não conseguiram encontrar mais nada. Até que no começo de 2010, novas informações apareceram, quando invasaram alguns documentos da investigação da polícia portuguesa para a imprensa britânica. Segundo os arquivos que vazaram, existia o relato de um britânico que viu uma garota loira sendo levada para uma estrada que ia para o aeroporto de Faro, e isso teria acontecido na mesma noite que Madeleine McCain teria desaparecido. E junto com esses arquivos também tinha algumas imagens feitas por câmeras de segurança. Imagens, galera, que mostravam uma jovem menina parecida com Madeleine. Só que essas imagens, galera, foram registradas em 2007, 4 anos depois do desaparecimento, lá em Nova Zelândia. Ou seja, dando a entender que se realmente aquela garotinha fosse Madeleine McCain, ela poderia estar viva em um outro lugar do mundo. Porém, nada confirmou se aquela garotinha era de fato Madeleine McCain, e o caso continuou. Até que em 2011, o ex-primeiro-ministro britânico David Cameron foi contatado pelos McCains. A família pediu para ele que revisassem o caso, então ele pediu para a Polícia Metropolitana de Londres, a Scotland Yard, revisar todo o caso. E depois então do caso voltar à ativa, em 2013 a polícia de Londres identificou novos suspeitos e abriu assim uma nova investigação formal para investigar essas pessoas. E a investigação, galera, foi chamada de Operação Grange. Em outubro de 2013, depois dessa investigação, as autoridades britânicas disseram ter identificado cerca de 40 suspeitos, em grande potencial. E com isso então a polícia portuguesa reabriu as investigações junto com a polícia britânica. Em 2014, a polícia portuguesa interrogou 4 suspeitos e depois de 3 anos de investigações, eles foram descartados. Então, em 2017, a polícia alegou que essas pessoas, esses suspeitos, não tinham nenhum envolvimento no caso de Madeleine. E agora, neste ano de 2020, apareceu uma nova informação que pode mudar o rumo das investigações e até mesmo finalizar este caso. As novas descobertas.
Agora, galera, no dia 4 de junho de 2020, as autoridades da Alemanha fizeram uma descoberta única. Eles apontaram um novo suspeito no caso do desaparecimento de Madeleine McCann. O suspeito, galera, é um homem e foi identificado como Christian Bruckner. Um alemão de 43 anos que entrou no radar dos investigadores em 2017. Esse cara, galera, teria se tornado um dos principais suspeitos depois de ter falado demais em um bar. Ele tava lá bebendo com os amigos e simplesmente virou para um cara e disse: hahaha, eu sei o que aconteceu com aquela menina que desapareceu, a Madeleine McCann. Segundo a imprensa britânica, Christian, esse cara alemão, estava em um bar e do nada começou a passar na televisão do bar uma reportagem que falava sobre os 10 anos de desaparecimento de Madeleine McCann. E aí ele teria dito a um homem que estava do lado dele que ele sabia o que havia acontecido com aquela garota e ainda sugeriu que ele era o responsável pelo desaparecimento dela. Além disso, ele também teria mostrado para o homem um vídeo dele pegando uma turista americana à força, de 72 anos, em Portugal em 2005. Inclusive, este homem está cumprindo pena por esse crime nesse vídeo, que ele mostrou para o homem. E ele está preso na cidade de Kiel, na Alemanha. Depois que ele foi capturado pela polícia italiana em Milão, em 2018. Por isso que, todas as polícias têm envolvimento. Porque a Europa é tão pequena que o cara que estava lá fazendo um negócio em Portugal, talvez não tenha nada a ver com Portugal e nem com o britânico. Pode ser um cara da Europa em geral, entendeu? Que saiu da Alemanha, que foi pra Portugal. Lá fazer os crimes. E aí, como ele falou que sabia do que tinha acontecido com a garota e realmente cometeu um crime em Portugal, mesmo lugar onde a garota tinha desaparecido, tudo indica que pode ser esse cara, né? E Christian, esse alemão, também foi condenado por diversos outros crimes. E alguns, galera, até envolvendo menores de idade. E segundo um jornal alemão chamado Bild, esse alemão chamado Christian, em um momento de sua vida, teria vivido em uma região lá de Portugal chamado Algarve. Que, pra quem não sabe, é a mesma região onde fica o resort onde a família de Madeleine se hospedou. E ele teria vivido nessa região, galera, entre os anos de 1995 a 2007. Sem contar também que ele também trabalhou na área de hotelaria, executando trabalhos na área de gastronomia. E segundo as autoridades alemãs, enquanto ele trabalhava, ele também cometia vários crimes em paralelo, para servir como um disfarce. E enquanto ele trabalhava no hotel, ele cometia vários roubos nos quartos dos hóspedes. Sem contar também que ele realizava vários crimes pela rua, dos mais diversos crimes, galera. E além das autoridades alemãs, as autoridades da Inglaterra e de Portugal também tinham chegado nele como principal suspeito, por causa de uma van que ele dirigia na época, que já estaria em posse da polícia alemã. Isso porque, galera, como vocês viram, esse cara é um grande criminoso, já cometeu vários crimes. Então, antes mesmo deles estudarem a respeito do caso de Madeleine, a polícia alemã já havia investigado ele. E é por isso então que algumas informações acabaram casando. E sabe essa van que pertencia a Christian? Pois é, exatamente no dia seguinte do desaparecimento de Madeleine, ele teria transferido a van para o nome de uma outra pessoa. Que coincidência, né? Sem contar também que no dia 6 de julho, uma mulher britânica identificou Christian como um homem que ela viu agindo estranho ali próximo do apartamento de Madeleine, antes no caso da garota sumir. Mas mesmo com tudo isso, ainda faltam algumas provas para afirmar se foi ele ou não. Ou também se ele teve alguma participação no caso ou não. E é por isso então que essas foram as únicas informações que a polícia alemã divulgou, pois eles precisam ainda concluir todas as pistas para afirmar alguma coisa. Isso porque também, se eles derem mais detalhes, eles podem atrapalhar as investigações. Pois como o caso ainda não foi concluído, eles não querem passar nenhuma informação que possa ser escondida ou alterada depois. Então, galera, essa nova pista no caso Madeleine fez a polícia alemã reabrir várias outras investigações. Investigações que ficaram esquecidas, mas que podem ser solucionadas. Como, por exemplo, um outro caso de um menino chamado René Assi, que desapareceu em junho de 96, quando passava férias em Algarve, junto com sua mãe e seu pai, mesma região em que Madeleine sumiu. E além desse caso, Christian também está sendo acusado de um outro desaparecimento. No caso, uma garotinha conhecida como Ingra Gerrick, que teria sumido em maio de 2015. A menina tinha apenas 5 anos de idade e sumiu de uma região lá da Alemanha, em 2 de maio de 2015. E coincidência ou não, galera, o local onde a garotinha estava e que ela desapareceu ficava a 90 quilômetros de onde Christian morava. É por isso então que esses casos voltaram a ser investigados, já que parece que esse cara tem ligação com muitos outros crimes e também tem coisas que conectam ele ao caso de Madeleine. E agora então as polícias estão se juntando para investigar melhor tudo o que Christian fez e descobrir se ele realmente tem alguma coisa a ver ou não com o caso de Madeleine McCann. O fim do caso.
Bom, além de divulgar todas as informações a respeito desse novo suspeito, a polícia alemã também fez uma outra declaração. Na coletiva de imprensa feita no dia 4 de junho de 2020, o promotor alemão chamado Hans Christian Wolters, o responsável pelo caso de Madeleine na Alemanha, disse que a menina pode não estar mais entre nós. Porém, como ainda não há nenhuma prova concreta, eles ainda não têm um culpado do caso. E agora então vamos ter que esperar mais tempo para que eles investiguem a fundo aquele homem, Christian Breckner, para assim obterem mais informações sobre este caso. E por isso agora eles querem trabalhar com os cidadãos, para assim conseguir encontrar mais informações sobre a antiga casa em que o suspeito morava lá em Portugal. Pois como vocês viram, galera, esse cara, Christian, é suspeito de vários outros casos, não só esse de Madeleine. E é por isso então que qualquer informação, principalmente de seus antigos vizinhos, é bastante importante. Não só para este caso, como também para outros que ainda não foram solucionados. E com certeza esse maluco aí cometeu, mano. O maninho não bate bem da cabeça. E tipo, é a cara deles, depois de 10 anos, chegar e se gabar em um bar, entendeu? É bem típico. Dizem que crimes perfeitos não deixam suspeitos, né? Ou seja, sempre que tem um crime, alguém vai abrir a boca pra falar. Ainda mais se você não foi descoberto, né? Você precisa se gabar. E mesmo com todas essas teorias, o caso continua sendo um inquérito de sequestro. Segundo vários relatos que a polícia coletou ao redor do mundo, desde 2007 até hoje, segundo testemunhas, Madeleine foi vista cerca de 9.000 vezes em 100 países diferentes. Porém, todas essas pistas eram falsas ou erradas. Às vezes as pessoas viram pessoas parecidas, né? E segundo os pais de Madeleine, eles ainda têm esperança de encontrar ela viva. Mas também disseram que, independente do resultado, né, se ela está entre nós ou não, eles precisam descobrir a verdade, né? Eles precisam saber o que de fato aconteceu com a filha deles, pois só dessa forma eles terão paz. Mas de qualquer maneira, mesmo sem concluir nada, e muitos anos depois, essas novas evidências são as mais promissoras no desenvolvimento desse caso que já dura alguns anos. 13 anos depois. Galera, já tem 13 anos que isso aconteceu. E é por isso que mais uma vez teremos que esperar novas investigações e uma possível solução ou conclusão do caso. E agora, galera, mais do que tudo, eles estão investigando todas as informações que eles têm a respeito de Christian, para saber se ele deixou algum rastro, se ele deixou alguma pista, se ele tem ou não envolvimento neste caso, se ele é realmente o culpado ou até mesmo outros crimes que ele cometeu. E quem sabe agora o caso possa ser finalizado. Será que o caso dessa vez realmente será finalizado? Será que a família de Madeleine agora poderá ter um pouco mais de paz? Será que eles vão encontrar o real culpado disso? Bom, a polícia vai ter que fazer o seu trabalho e a gente vai ter que esperar. E por enquanto, galera, essas foram as novas evidências que saíram a respeito deste caso. Tá tudo ainda muito confuso, tá tudo ainda muito recente. Essas investigações levam tempo e talvez em breve teremos novas respostas.